A nossa aula de hoje é sobre razão e proporção. Então, o que vem a ser uma razão? Razão é uma divisão, uma comparação, uma fração entre dois valores. Então, por exemplo, aqui a gente tem a razão entre A e B. Lembrando que numa divisão, ou seja, numa fração, o denominador nunca pode ser nulo, nunca pode ser zero. B diferente de zero. Não existe divisão por zero. Então, novamente, razão é uma divisão, uma fração. Pode ser entendido como uma comparação. Exemplo, 3/5. Meio. São exemplos de razão. Tá? Como é que eu posso entender como uma comparação? Por exemplo, digamos assim, eu fiz um desenho de um retângulo. Vamos pensar assim. O comprimento mede 2 centímetros e a altura, a largura, mede 1 centímetro. Então, eu posso dizer que a razão entre a largura e o comprimento é meio. Quer dizer que a largura é metade do comprimento, ou que o comprimento é o dobro da largura. Então, a razão é uma fração, uma divisão, e pode ser entendida como uma comparação entre dois valores, entre duas grandezas, por exemplo. Algumas aplicações. Existem muitas razões conhecidas que a gente utiliza e às vezes não se dá conta. Então, algumas aplicações. Quais são essas razões aí? Então, a primeira aplicação que a gente tem aqui é escala, muito utilizada lá em geografia, né? Em matemática também. O que é escala? É uma razão, uma comparação entre a medida de um desenho, de uma representação com a realidade. Então, posso dizer que a escala é a medida do desenho, da figura, da representação em relação à medida real. Ok? Muito utilizado aí em mapas e tudo mais, né? Em cartas cartográficas. Olha só. Um exemplo. Você pode ver uma razão representada assim. 1 está para 500. Como que você interpreta essa escala aqui? Olha que esse 1 está para 500 é a mesma coisa que se você tivesse escrito assim. 1 sobre 500. Ok? É a mesma ideia. Então, como que a gente interpreta aqui? Digamos que eu estou lendo um mapa. Como que eu poderia interpretar? Poderia interpretar que 1 centímetro do desenho representa 500 centímetros da realidade. Ou 1 milímetro do desenho representa 500 milímetros da realidade. Então, essa é a ideia de escala. É uma comparação entre a medida do desenho, entre a representação e a medida real. Pode acontecer do valor de cima ser maior que o de baixo, se você estiver numa situação de ampliação, sim. Eu posso ampliar, né? Através do microscópio, por exemplo, aí sim o desenho vai ter uma medida maior que a realidade. Mas na escala, né, em mapas e tudo mais, a gente sempre tem o desenho menor que a realidade. Outra razão conhecida é da velocidade média. O que é a velocidade média? É a razão entre a distância, que a gente costuma, a variação da distância, que a gente costuma chamar de ΔX ou ΔS, sobre a variação do tempo, ΔT. Essa é a fórmula da velocidade média, é uma razão entre dois valores. Por exemplo, 50 km por hora. Olha que nesse tipo de razão aqui, a gente representa a unidade. Por quê? Porque são grandezas diferentes, né? Uma é a distância, o outro é o tempo, então tem que vir a unidade. Aqui na escala, a gente pode pensar isso para qualquer unidade, por exemplo, 1 centímetro para 500 centímetros, 1 milímetro para 500 milímetros, 1 metro para 500 metros, desde que a gente pense na mesma unidade, dá certo? Aqui já tem que vir a unidade que você utilizou. Outro exemplo seria a densidade. O que é a densidade, então? Muito utilizada lá em química. É massa sobre volume, em física também, né? Vamos pegar aqui um exemplo. 100 gramas por centímetro cúbico.
Então, você divide massa sobre volume. Outro exemplo, densidade demográfica. Utilizado muito em geografia, a gente vê muito em notícias também. O que é densidade demográfica? É a razão entre a população, né, número de habitantes, pela área de alguma região. Vamos pegar aqui um exemplo. 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma média, quer dizer que em 1 quilômetro quadrado eu tenho essa quantidade de habitantes, uma média, densidade demográfica. E um terceiro exemplo aqui é o PIB per capita, onde você divide o PIB pelo número de habitantes, pela população de um país, por exemplo. Então, aqui a gente viu aí 5 exemplos de aplicação de razão: escala, velocidade média, densidade demográfica e PIB per capita. E agora a gente vai ver a definição de proporção. A proporção pode ser entendida como a igualdade de razões. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, uma razão igual a outra razão. Lembrando que nem B e nem D podem ser zero, porque eles são denominadores, a fração é uma divisão. Então, quando a gente tem uma igualdade entre duas razões, a gente tem uma proporção. Qual que é a relação fundamental da proporção aqui? Poder multiplicar cruzado, né? Se a gente tem uma igualdade entre duas razões, é porque A vezes D é igual a B vezes C. Ok? Vamos fazer um exemplo, então. Exemplo, 2/5, essa razão é igual a esta razão. Como que eu verifico que existe uma proporção aqui? Como que eu verifico que essas duas razões são iguais? Eu posso fazer a divisão. 2 dividido por 5 é 0,4, 4 dividido por 10 é 0,4. Ou simplesmente multiplicar cruzado. Olhem que 2 vezes 10 é 20 e 4 vezes 5 também é 20. Existem algumas propriedades que a gente pode, né, definir isso em cima das proporções. Eu vou apresentar 2 propriedades para vocês que a gente vai utilizar. Então, a primeira propriedade que eu vou apresentar aqui. Quando você tem uma proporção, a igualdade entre duas razões, a gente pode concluir o seguinte: se eu fizer a adição ou a subtração entre os numeradores, adição ou subtração, ok? E fizer a mesma coisa com os denominadores, a razão entre o resultado dessa adição ou dessa subtração fica sendo igual à razão que eu tinha anteriormente, ou seja, a proporção é a mesma. Essa razão é proporcional às outras que eu já tinha. Vamos pegar um exemplo aqui para verificar? Exemplo. Então, eu tenho essa proporção aqui, essa igualdade entre razões. Vou fazer a adição como exemplo, ok? Então, vou adicionar em cima 6, vou adicionar embaixo 15. Se a gente dividir 2 por 5, dá 0,4. 4 por 10 dá 0,4. E se você dividir 6 por 15, também dá 0,4. Ou ainda, escolhe uma delas para verificar aqui, ó. Vou pegar o 2/5. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar 30 igual a 30. Então, após fazer essa operação de adição entre os numeradores e denominadores e montar a razão entre os resultados, essa razão é proporcional às razões iniciais. E a segunda propriedade que a gente vai ver aqui é a seguinte: quando você tem uma proporção, uma igualdade entre duas razões,
a gente consegue observar o seguinte também. Se você adicionar ou subtrair numerador com denominador e dividir tanto pelo numerador como denominador da mesma razão, a gente obtém uma proporção se você fizer a mesma operação com a outra razão da mesma forma. Olha lá. Ou se eu dividisse por B e daí na outra razão eu divido por D. Então, quando eu tenho essa proporção, se eu fizer esse tipo de operação ou essa, eu continuo tendo uma proporção também. Vamos ver o exemplo? Pegar o mesmo exemplo aqui de razão. 2/5 com 4/10. E vamos verificar. Se eu somar aqui, ó, 2 mais 5 dá 7. Vou dividir por 2, pelo de cima. Se eu fizer a mesma coisa, 4 mais 10 dá 14 e dividir por 4. Observem que eu obtive uma nova proporção aqui. Não tem a mesma, né? Se eu dividir, não dá o mesmo valor que essa divisão, mas essa razão com essa formam uma proporção. Se eu multiplicar cruzado, olha lá, 7 vezes 4 é 28 e 2 vezes 14 também é 28. Então, se eu fizer essa operação, dividir pelo numerador ou pelo denominador. Se eu fizer a mesma operação com a outra razão, eu obtenho uma nova proporção. Como exemplo, este aqui. Só escrevendo uma coisa que eu falei e não escrevi, pode ser aqui adição ou subtração. Aqui é a mesma coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre números diretamente proporcionais. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Olha só. Para ser proporcional, eu tenho que ter igualdade entre razões. Então, eu vou pegar várias razões aqui que são proporcionais, que a gente obtém uma proporção através delas. Enfim, eu poderia escrever aqui infinitas razões que estão proporcionais com essas aí que eu já coloquei. Olha que interessante. Como é que eu sei que existe uma proporção aqui? Se a gente multiplicar cruzado, vai dar igual, certo? Olha lá. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. Olha aqui agora. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 8, 24. 6 vezes 4, 24. E assim por diante. Então, se a gente olhar de duas em duas razões, a gente tem várias proporções aí. Se você observar também, a hora que você divide 1 por 2, 2 por 4, lembrem que fração é uma divisão. 3 por 6, 4 por 8, 5 por 10, qualquer uma dessas divisões vai dar 0,5. A gente chama esse resultado de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Ok? Essa razão que, né, essa divisão, que sempre dá o mesmo valor, é a nossa constante. O que mais que eu quero que vocês observem? Quando os números eles são diretamente proporcionais, a gente vai observar a seguinte questão. Olha lá. O numerador eu dobrei em cima, fiz vezes 2, o denominador também. Certo? Se a gente olhar aqui da segunda para a terceira, eu multipliquei vezes 1,5 e aqui também. Então, aqui eu dobrei, aqui eu multipliquei por 1,5, tanto o numerador como o denominador. Ou ainda, posso olhar da primeira para a terceira. Olha que dá certo. Esquecem um pouquinho essa razão do meio. Se a gente multiplicar cruzado a primeira com a terceira, olha lá. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Então, todas essas razões juntas estão formando uma proporção, ok? E aqui, ó, do 1 para o 3 eu multipliquei por 3, eu tripliquei, do 2 para o 6 também. Então, quando os números são diretamente proporcionais, a gente vê isso. Se eu aumento o numerador, a quantidade de vezes é a mesma do aumento do denominador, ok? Então, vamos pensar numa situação de números diretamente proporcionais. Você vai fazer uma receita de um bolo.
Se na receita para um bolo vai, digamos, um ovo, certo? Se você for fazer 2 receitas, vão ser 2 ovos. Ah, se ia 2 xícaras de trigo, agora vão ser 4 xícaras de trigo. Então, assim, situações diretamente proporcionais é essa a ideia. Se eu aumento o número de receitas, o número de bolos, eu tenho que aumentar a quantidade de ingredientes. Mas não aumentar de forma aleatória, eu vou aumentar de forma proporcional. Né? Se ia um tanto de ingredientes para fazer um bolo, se eu quero fazer 2, eu vou dobrar a quantidade de ingredientes. Se eu quero fazer 3, eu vou triplicar. Isso com todos os ingredientes. É um exemplo de uma situação diretamente proporcional. Se um valor aumenta, o outro também aumenta. Se um valor diminui, o outro também diminui. Isso é uma situação diretamente proporcional. Agora a gente vai ver um exemplo de números inversamente proporcionais. Olha só o exemplo que eu vou colocar. Inversamente proporcional, eu vou pegar o inverso. Como assim? Vou fazer a seguinte situação. 2 está para o inverso de 12, assim como 1 está para o inverso de 24, assim como 3 está para o inverso de 1/8 e assim por diante. Só que olha só, fazer a divisão de um número aqui, né, por uma fração, divisão entre frações, a gente faz o quê? A gente repete a de cima vezes e inverte a de baixo. Então, como que vai ficar isso daí? Vai ficar assim, ó, 2 vezes. Quando eu inverter o 1 sobre 12, eu vou ter 12 sobre 1, que não precisa aparecer. Quando eu inverter 1 sobre 24, eu vou ter 1, que é o de cima, vezes 24. Quando eu inverter 1/8, eu vou ter 3 vezes 8. E assim por diante. Aqui a gente tem uma situação de números inversamente proporcionais. Mesma ideia, se você fizer a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 12, 24. 1 vezes 24, 24. 3 vezes 8, 24. Esse 24, que é o resultado, também seria a nossa constante de proporcionalidade. Ok? Que seria aqui o 0,5, fazendo a mesma analogia. Então, olha só. O que a gente observa quando os números são inversamente proporcionais? Olha o que aconteceu aqui. O primeiro número eu dividi por 2, caiu pela metade. E o segundo número dobrou. Isso é ser inversamente proporcional. Aqui no diretamente, eu aumentava o numerador e aumentava o denominador na mesma proporção. Aqui não. Se eu aumento um valor, eu tenho que diminuir o outro e vice-versa. Então, aqui, ó, eu dividi por 2. Aqui eu multipliquei por 2. Certo? Se a gente comparar aqui, ó, deixa eu pegar outra cor. Aqui, do 1 pro 3. Opa, desculpa. Aqui, do 1 para o 3. Multipliquei por 3, eu tripliquei. E do 24 para o 8, eu dividi por 3. Então, enquanto um aumenta, o outro tem que diminuir. Uma situação que é inversamente proporcional do nosso dia a dia. Uma viagem, por exemplo. Quanto maior a sua velocidade, menor o tempo de viagem, né? E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a minha velocidade, maior o tempo de viagem. Então, se eu e outra pessoa vamos realizar a mesma viagem, né? Mesma distância. Se não tiver nenhum imprevisto, nada, em média, o que vai acontecer? Se eu estiver com uma velocidade maior, o meu tempo de viagem vai ser menor. Se ela estiver com uma velocidade menor, o tempo de viagem dela vai ser maior. Isso é uma situação inversamente proporcional. Então, problemas que a gente, né, que surjam aí de números diretamente e inversamente proporcionais. O que eu quero que vocês observem? Quando estiver escrito que é diretamente proporcional ou simplesmente proporcional, você vai montar razões entre os valores e vai multiplicar cruzado. Essa igualdade tem que ser verdadeira. A hora que eu multiplicar cruzado, tem que dar certo. Quando os números forem inversamente proporcionais, você não vai precisar montar essa ideia do inverso aqui. Você pode ir direto para a multiplicação. Então, você vai multiplicar os valores e a multiplicação tem que ser a mesma.
Então, novamente, diretamente proporcional, ou às vezes não vem escrito diretamente, só proporcional. Você monta frações, pode multiplicar cruzado ou ainda fazer a divisão. A divisão dessa fração tem que dar o mesmo resultado da divisão dessa. Quando os números forem inversamente proporcionais, você pode ir direto para essa etapa, montar multiplicação entre os valores. E a multiplicação, o produto, tem que ser o mesmo, ok? Aqui a divisão tem que ser a mesma, aqui o produto tem que ser o mesmo. Então, agora a gente vai ver dois exemplos, né? Dois problemas, um que envolve divisão em partes diretamente proporcionais e o outro em partes inversamente proporcionais. Então, um exemplo. Vamos pensar o seguinte, que 3 pessoas abriram juntos um negócio. O João investiu nesse negócio R$2.000. O Carlos investiu R$3.000 e o Daniel investiu R$5.000. Ok? Olha só. Aí eles abriram o negócio juntos e depois de determinado tempo, eles obtiveram um lucro de R$50.000. E eles querem agora dividir esse lucro entre os 3. Será que a forma mais justa é pegar esses 50.000 e dividir de forma igual para os 3? Não, né? Por quê? Porque cada um deles investiu uma quantidade diferente. Então, a gente vai ter que dividir esse lucro de forma diretamente proporcional ao investimento de cada um, ok? Então, eu vou dividir esses R$50.000 de forma diretamente proporcional ao que cada um deles investiu. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu vou ter que dividir esses 50.000 em 3 partes. Uma para o João, uma para o Carlos e uma para o Daniel. Então, parte do João mais a parte do Carlos. Vamos trocar aqui, vou usar as letras das iniciais ali. A parte do João, mais a parte do Carlos, mais a parte do Daniel. Então, vou dividir esse lucro em 3 partes. Se eu somar as 3 partes, vai ter que fechar os 50.000. Como eu quero fazer essa divisão de forma diretamente proporcional, eu vou montar razões. Foi o que eu expliquei no exemplo anterior. Quando é diretamente proporcional, a gente monta razões, frações. Então, a parte do João vai ser diretamente proporcional ao valor que ele investiu, certo? A parte do Carlos, diretamente proporcional ao valor que ele investiu, e do Daniel, proporcional ao que ele investiu. Então, olha só, montei a razão. Como é uma situação diretamente proporcional, as razões têm que ser iguais, tem que formar uma proporção. Agora, eu vou usar uma das propriedades que eu expliquei, a primeira propriedade. Se eu fizer a adição dos numeradores e fizer a adição dos denominadores, somar aqui, vai dar 10.000, né? Essa nova razão que eu obtive, ela está em proporção com as anteriores, certo? É a primeira propriedade que a gente viu nessa aula. Então, se você somar os numeradores e somar os denominadores, continua proporcional ao que você já tinha. Agora, olha só, o que é J mais C mais D? É essa soma aqui que a gente já tinha verificado que é 50.000. Dividido por 10.000, quanto que a gente vai obter aqui? 5. Esse 5 que a gente obteve é a nossa constante de proporcionalidade. Então, quer dizer que essa razão igual a essa, igual a essa, igual a essa, igual a essa, tem que ser igual a 5. Então, agora você pega cada uma delas e iguala a 5. A razão do João, a razão do Carlos e a razão do Daniel. Porque essa é a nossa constante de proporcionalidade. Então, todas as razões, a hora que eu fizer essa divisão, todas elas têm que dar 5. Agora, passo 2.000 multiplicando, o João vai receber desse lucro 10.000. Passo 3.000 multiplicando, o Carlos vai receber 15.000. Passo 5.000 multiplicando e o Daniel vai receber 25.000.
Só conferindo aqui, se a gente somar cada parte deles, né, cada montante que cada um vai receber, se a gente somar, tem que fechar os 50 mil. Ok? Outra coisa, como é um problema diretamente proporcional, quem investiu menos recebe menos, quem investiu mais recebe mais. Sempre observem isso, né, quando um problema é diretamente proporcional. E agora a gente vai ver um exemplo de uma situação que é para dividir em partes inversamente proporcionais. Então, vamos pensar a seguinte situação. 3 amigas, a Ana, a Bruna e a Carla, elas resolveram fazer um trabalho juntas. A Ana trabalhou, né, realizou esse trabalho escolar, podemos pensar assim, ela levou, né, fez a parte dela lá 2 horas. Ela ajudou, colaborou com 2 horas do seu tempo. A Bruna com 4 horas e a Carla com 5 horas. E elas gastaram para comprar material, essas coisas, o gasto total delas foi de R$190. Aí elas querem dividir então esse valor. Só que elas resolveram pensar o seguinte, elas pensaram assim, elas gastaram R$190, né? E elas querem dividir de forma que quem trabalhou menos pague mais e quem trabalhou mais pague menos. Então, elas querem fazer uma divisão inversamente proporcional. Quanto menor o número de horas que você colaborou, mais você terá que pagar e vice-versa. Então, vamos pensar o seguinte, o que cada uma vai ter que pagar, a Ana, mais a Bruna, mais a Carla, vai ter que fechar os 190. Só que agora é um problema inversamente proporcional. Lembrem o seguinte, quando é inversamente proporcional, em vez de eu em vez de eu montar aquela razão com o número inverso no denominador, eu vou direto para a multiplicação. Então, a Ana vezes 2, a Bruna vezes 4 e a Carla vezes 5. Ok? Como é uma situação inversamente proporcional, todos esses produtos vão ter que ser iguais. O que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar essa situação em uma situação diretamente. Eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre esses valores aqui, entre 2, 4 e 5. Vocês podem fazer pelo método da fatoração. Esse mínimo múltiplo comum vai dar 20. E vou dividir agora esses três produtos por 20. Então, venho aqui, divido por 20 e por 20. E vou simplificar 2 com 20, 4 com 20, 5 com 20. O que eu vou obter aqui? A sobre 10, basta dividir por 2. Aqui dividir por 4. E aqui dividir por 5. Então, resolver um problema inversamente proporcional aqui, né, com os valores 2, 4 e 5, a gente transformou em uma situação diretamente proporcional a 10, 5 e 4. Ok? E agora a gente vai aplicar aquela mesma propriedade. Somar os numeradores e somar os denominadores. A soma aqui, olha, a gente já tinha concluído que era 190, dividido por 19 vai dar 10, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, agora, cada uma dessas frações eu vou igualar a 10. A dividido por 10 igual a 10, B dividido por 5 igual a 10 e C dividido por 4 igual a 10. Basta passar multiplicando agora. A Ana ela vai ter que pagar R$100, a Bruna R$50 e a Carla R$40. Observem o seguinte, quem trabalhou menos pagou mais. Olha só, a Bruna trabalhou exatamente o dobro da Ana e ela vai pagar exatamente a metade da Ana, uma situação inversamente proporcional. Se a gente somar os três valores, fecha os 190. E com isso a gente encerra aí a nossa aula sobre razão e proporção.